Já começo pelo Maicon, que tinha inicialmente um acordo encaminhado até o fim de 2028, mas o Corinthians está já com um acordo verbal com o jogador e seu staff e deve formalizar isso nos próximos dias. Ele tem contrato terminando agora, nesse dia 31, mas o Corinthians ainda está com o transfer ban, né? Então, para registrar novos contratos, vai precisar derrubar esse transfer ban quando a janela abrir no dia 5 de janeiro. Mas já encaminhou esse acerto não só com o Maicon, mas com o Shakhtar Donetsk. E agora, de uma maneira muito melhor, né? Com um vínculo definitivo com o Corinthians. Ou seja, ele não precisa mais negociar a cada ano essa renovação de empréstimo. O Corinthians ainda deve 1 milhão de euros pela última renovação de empréstimo, um acordo que inclusive foi parar na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, né? Porque o Corinthians recorreu, o que pode gerar também um novo transfer ban. De qualquer maneira, esse valor vai ter que ser pago em algum momento e o Shakhtar ainda assim topou negociar com o Corinthians porque o Maicon não quer voltar para a Ucrânia e tinha o desejo de permanecer por aqui. O Corinthians também tinha esse desejo manifestado pelo técnico Dorival Júnior, pelo Fabinho Soldado ainda quando estava por aqui, e agora o Marcelo Paz já vem tomando conta da situação e esse acordo ele só foi diminuído, né? Inicialmente em 2028, agora fim de 2027. Mas aí tem um detalhe, o Shakhtar topou, porque vocês vão achar que o Shakhtar é uma mãe, assim, tá tudo certo, né? Ficou emprestando o cara sem pagar, sem receber, inclusive, né, esse último contrato de empréstimo e agora libera o cara sem custos num contrato em definitivo pro Corinthians. Beleza? Não. O Shakhtar topou fazer esse negócio desde que ficasse com 50% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, numa futura venda que o Corinthians pode acabar negociando, o Maicon, 50% é do Shakhtar. Então ele detém ainda 50% do jogador, enquanto que o Corinthians apenas 50%, mas recebe ele livre de custos para formalizar um vínculo definitivo até o fim de 2027. Beleza? Gostaram? Eu sei que muita gente não estava muito satisfeita, né, com o Maicon, mas confesso para vocês que esse ano, especialmente esse ano, desde o seu retorno, que ele sofreu muito com lesões, foi a melhor temporada do Maicon, seguramente. Desde quando ele saiu do Corinthians lá atrás, em 2018, deixando o clube, inclusive, com aquele título paulista conquistado dentro do Allianz Parque, ele fazendo o gol decisivo, o gol de pênalti que concedeu o título ao Corinthians. Nesse seu retorno foi a melhor temporada e protagonista, assim, ou pelo menos um coadjuvante de luxo, um cara super importante dos 2 títulos conquistados, especialmente da Copa do Brasil. O que vocês acham? Quero ouvi-los. Vamos falar sobre Marcelo Paz, que já fardou, já colocou a camisa do Timão, já meteu um vai Corinthians e usou palavras, né? Ele ainda não chegou em São Paulo, está fazendo videoconferências, mas já está trabalhando. Dia 3 tem a reapresentação com o elenco, ele estará presente no CT Joaquim Grava e aí vai conversar com os jogadores, provavelmente apresentado à imprensa, mas ele falou as seguintes palavras, e é importante a gente entender o significado delas. Assumo o compromisso e muito trabalho pelo Corinthians com empenho e responsabilidade. Beleza, até aqui protocolar. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão, das boas decisões, da responsabilidade, sempre respeitando a história grandiosa que o clube representa. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável, ao lado do seu torcedor, fiel torcedor que apoia os 90 minutos. Vamos trabalhar muito, demais, para continuarmos sendo um clube que motiva, alegra e honra sua apaixonada torcida. Vejam que futuro brilhante, competitivo e sustentável. Planejamento, um projeto que conduz o Corinthians no caminho da gestão, boas decisões e responsabilidade. Então, aquilo que eu tinha dito para vocês, o Marcelo vem para operacionalizar o clube dentro de um conceito que pode finalmente colocar o Corinthians nos eixos com muita responsabilidade, transparência, com boas decisões, né? Decisões mais pensadas, com fluxo de caixa, para não ficar vendendo o almoço para pagar a janta, começando o dia sem saber se vai conseguir pagar o salário do mês. Isso não dá mais. O time brigando para não cair no Brasileiro, dívidas e transfer ban e não sei o quê. Tudo isso o corintiano não quer saber mais. Então, mesmo que daqui a pouco, né, o Marcelo entenda que
o perfil de contratações seja outro. Eu ainda não descobri se vai ser dessa maneira, se o Corinthians vai querer dar um salto, não sei como, né? Com a situação financeira que vive, mas daqui a pouco com empréstimos que estão chegando, na verdade valores pendentes que estão chegando para poder viabilizar algumas questões, derrubando os transfer bans, mas não vai dar para dar um salto maior que a perna. Você precisa de criatividade nesse momento e às vezes, né, trocar prejuízos, né? Tira um jogador aqui que está te custando muito, abre espaço na folha, você repõe com outro, com um jogador um pouquinho mais com fome, como a gente diz, né? Competitivo e tal. Vai ter que ser dessa maneira para o Corinthians vencer mais um ano e começar a enxugar, parar de enxugar gelo, né? E começar a pagar as contas para se organizar. Vamos ver, estou muito, muito confiante, com ótimas expectativas no excelente gestor Marcelo Paz. Era tudo que o Corinthians precisava. Eu não estou nem fazendo uma brincadeira ou alusão com o sobrenome dele, tá? Não estou falando de Paz, porque Paz no Corinthians não existe. A Fiel nem quer Paz. A Fiel quer barulho, muvuca, bagunça e título no final do ano. É isso que... Até derrubei a caneta aqui. É isso que a Fiel quer. Mas, é claro, andando na linha de uma forma sustentável, planejada, é muito melhor, né? Você tem mais condições de colher frutos lá na frente. Vamos fechar esse vídeo com uma possibilidade trazida pelo Samir Carvalho, do Portal UOL e do Café do Setorista. Inicialmente, ele falou do interesse do Corinthians no Savarino. O Savarino está mexendo aí com as estruturas, aí com vários clubes nessa janela de transferências. E o Corinthians tem interesse no Savarino, que eu acho um excelente jogador. O venezuelano do fogão, ele é diferenciado. Eu acho que ele chega e joga. Chega e joga no Corinthians. O problema é o seguinte, segundo o Samir, o Botafogo até topou negociar pedindo 2 jogadores. Gustavo Henrique e Ranielli. Eu podia encerrar esse vídeo agora, dizendo para vocês, valeu, um abraço, tchau. Mas vamos lá, né? Vamos tentar entender. É claro, o Savarino é um jogador valorizado, e os caras estão olhando 2 titulares que daqui a pouco, dentro do perfil de carência de elenco que eles estão tendo, beleza, são jogadores que se encaixam. E óbvio que se encaixam. O Gustavo Henrique e o Ranielli seriam titulares absolutos do Botafogo. Como seriam titulares em boa parte das equipes no Brasil, mas a gente está falando de 2 caras titulares numa recém-conquista de Copa do Brasil, que terminaram um ano super em alta, que tem uma identificação com o torcedor e que, assim, vamos combinar. Se a gente analisar a troca por si só, o Savarino, beleza, mas aí você perde 2 titulares que você vai ter que ir no mercado repor, ou você vai ter que ir dentro do teu elenco e você não vai encontrar caras com a mesma característica, acabou a conversa. Mas assim, não tem nem margem para negociação. Aí agora o Samir postou que o Corinthians ofereceu o Félix Torres. Sabe aquela história de não tem mais bobo no futebol? Cara, se o Botafogo aceitar isso, falar baixinho, aí a gente começa... Não, com todo respeito, eu acho até que o Félix Torres... Juro pra vocês, eu tenho um pensamento um pouco benevolente em relação ao Félix Torres. Eu acho que não aconteceu no Corinthians, mas assim, cara, pode ser que ele jogue em algum outro time. O cara é titular de uma seleção que vai disputar a Copa do Mundo, e esse foi o argumento, inclusive, usado pelo Corinthians ao Botafogo. Não acho de todo ruim você utilizá-lo numa negociação. O problema é os caras quererem o Gustavo Henrique, o Ranielli, você oferece o Félix Torres para ter o Savarino. Aí vamos lá, né? Mas aquela tenteada, né? É livre. E o Marcelo Paz está chegando para tentar acomodar esses negócios e provavelmente ele vai tentar entender o caixa do clube para ver se tem condições de trazer um jogador desse quilate. Agora, se tiver que abrir mão de jogadores super importantes do teu elenco, bom, aí vira a página e vamos em frente. Tá bom? O que vocês acham? Preciso perguntar o que vocês acham? Bom, mas tá aí o debate. Comenta aqui. Inscreva-se no canal, deixa aquele like e muito, muito, muito obrigado por mais um 2025 de muita audiência, muita participação, muita interatividade, muita presença de vocês nas lives, nos vídeos, muita zoeira, muita festa. A gente comemorou, a gente vibrou, a gente falou mal, a gente xingou, a gente ficou bravo. A gente esteve juntos esse ano todo. E é muito legal ter a companhia de vocês. Como eu sei que muitos de vocês têm os meus vídeos como companhia, acordando, naquela hora matinal, né? O cara vai lá no banheiro. Eu me divirto com os comentários do chat. Mas no café da manhã, indo para o trabalho, no trânsito,
levando as crianças na escola. O vídeo aqui no YouTube tem essa capacidade, né? Então, fico muito feliz de me dirigir a vocês e receber todo esse carinho em mais uma temporada. A gente vai seguir. Se eu não postar nenhum vídeo no dia 31, e daqui a pouco pode ser que eu poste, né? Não sei o que pode acontecer, mas sabe como é que é, né? A gente começa a abrir os trabalhos cedo, né? No dia 31. Se eu não voltar aqui, um excelente 2026 com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade para todos vocês, tá bom? E em 2026 é nóis. Vai, Corinthians. Valeu, gente. Tchau, tchau.